Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Café com a Jucá. Vocês não imaginam a satisfação que nós estamos agora realizando o nosso 4º episódio. E eu quero que você saiba que do fundo do meu coração o que eu desejo é que esse podcast venha alimentar a sua fé, que Deus venha te abençoar profundamente, que essa semana seja uma semana de bênçãos e realizações. E eu quero agradecer a você que nos acompanha, que manda mensagem, que ficam perguntando qual é o próximo episódio, o próximo convidado. Então, estou muito feliz, nosso 4º episódio, e eu quero dizer para você que esse projeto nasceu no coração de Deus para abençoar a minha e a sua vida. E nós estamos aqui com uma convidada hoje muito especial. Nós vamos tratar de um tema muito pertinente, um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas passam por essa situação. Nós estamos aqui com a irmã Mônica, é a nossa convidada. Irmã Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, Jucá. É um prazer aqui estar representando, né, a Associação Filantrópica Shalom, a Associação Elusai, duas instituições que trabalham, né, que prestam serviço em prol do próximo, cuidando de dependente químico, tanto masculino quanto feminino. Então, eu estou honrada de estar aqui participando com você no dia de hoje. Muito obrigada, seja bem-vinda. E ela já antecipou o nosso tema. E hoje nós vamos tratar realmente das comunidades terapêuticas, desse trabalho tão importante que as comunidades terapêuticas fazem. Eu costumo dizer que as instituições religiosas, e aqui eu vou falar sobre as instituições religiosas, as igrejas evangélicas, elas fazem um trabalho social, elas chegam muitas vezes onde as instituições públicas, né, governamentais não conseguem chegar. Então, assim, a gente vai começar aqui um pouquinho a nossa conversa com a irmã Mônica, e eu queria saber da irmã Mônica como ela chegou, né, a essas comunidades terapêuticas, a Shalom e a Elusai, como é o trabalho dela, mas assim ela vai começar nos explicando como é que ela chegou, né, na Shalom, e hoje ela trabalha, é responsável técnica, não é isso? Isso. Muito bem, então ela vai falar para a gente como é que foi esse início, a chegada dela na comunidade terapêutica Shalom. O início foi como o início de muitas famílias brasileiras, através de um dependente químico em casa. O meu marido, ele esteve adicto, né, durante muitos anos, mais de 20 anos na adicção, quando ele conheceu o pastor Antônio, que é o idealizador desse projeto e fundador desse projeto, e ele passou pelo tratamento uma primeira vez, que no meio ele desistiu, porque ele não tinha encontrado ainda a vontade, a força de vontade de finalizar, ele não teve um encontro com o Senhor no meio desse tratamento, desse primeiro tratamento. E quando ele reencontrou o pastor Antônio nesse segundo tratamento, que foi no ano de 2018, ele teve esse reencontro com o pastor Antônio e decidiu, através de uma recaída muito forte que ele teve, ele decidiu se tratar, porque nessa altura ele já tinha perdido a família, nós estávamos separados, nossos filhos, nós temos 2 filhos adolescentes, não queriam mais saber do pai. Então, assim, ele estava com a vida totalmente destruída, como muitos que passam pela instituição, que famílias destruídas por conta do álcool, da droga, e que vão se perdendo durante o tempo, que quando eles resolvem retomar, tomar as rédeas da vida, que eles decidem se voltar para o Senhor, para buscar aquilo que eles perderam, para o Senhor retomar aquilo tudo, restituir tudo. Muitas deles, as famílias não querem saber, muitos não conseguem, mas eles vão a cada dia se restabelecendo, se encontrando, reconectando, com eles mesmos, com o Senhor. E é isso, foi dessa forma. Ele passou pelo tratamento. Quando o pastor Antônio chamou ele para trabalhar na instituição, ser um colaborador. Isso já em 2019, em novembro de 2019 eu iniciei. Teve um convite do pastor Antônio, da pastora Laudelina, sua esposa, né, que é responsável técnica, responsável pelo projeto, pelos 2 projetos. E ela
eles me convidaram e eu fui trabalhar nessa parte administrativa com a pastora Laudelina, administrativa, financeira. E daí até lá, nós estamos juntos nessa caminhada, já de muita luta. Já são quantos anos, irmã Mônica? Eu estou lá desde 2019, né? Tive uma breve pausa em 2022 e retornei agora esse ano. E assim tem sido uma bênção, porque são muitas pessoas alcançadas, Como você mesmo disse, os nossos maiores colaboradores, pessoas que colaboram com essa obra, são pessoas das igrejas, são os evangélicos, são os católicos, que eles contribuem como? Levando pessoas, dando a mão, sabe? Porque a gente diz que a comunidade terapêutica abraça quando ninguém mais quer. E é o trabalho da igreja também. A igreja que dá a mão quando a sociedade já quer jogar fora, quando a sociedade não dá mais valor, quando todos estão desacreditados. E é assim que a gente trabalha e tem sido uma bênção. Amém. É um trabalho, eu já visitei, né, a comunidade terapêutica Shalom Feminina, e eu ouvi relatos, né, relatos de vida que eu fiquei assim pensando, disse assim, gente, isso aqui vale foram poucas horas que valeram por muitos anos, né, que você escuta os relatos daquelas mulheres, muitas que já, como você falou, o seu esposo, ele se encontrou sozinho, tinha perdido a família, porque chega um momento que a família não aguenta, porque você luta, e a pessoa diz, eu vou mudar, e aí vai fazer o tratamento, e aí não conclui o tratamento, ou se conclui, às vezes tem a recaída, né? Porque, assim, um dependente químico, ele está sempre em recuperação. É um dia de cada vez, né? E o que eu achei, assim, eu saí muito tocada, né? O trabalho que eu vi, as mulheres que lá trabalham, o trabalho da pastora, e eu fiquei assim, gente, realmente tem que ter muito amor. Se você não tiver amor, não adianta. Não adianta. Se não tiver amor, não adianta. E eu vejo, assim, vidas restauradas como a sua e do seu esposo. Sim. Porque ele era o adicto, mas você sofria. Como você chegou a conversar comigo antes ali nos bastidores, você também teve a questão de depressão, ansiedade. E é incrível que muitas vezes as pessoas não veem isso. Que não é só não é só o adicto, não é só aquela pessoa, a família toda sofre. Os filhos sofrem, né? O pai, a mãe, quem está próximo sofre. E é um trabalho, assim, valoroso. É um trabalho que realmente merece todo o reconhecimento e apoio. Porque, como você disse, abraça quando ninguém quer abraçar. E o que eu também vi, assim, a sua força, a força da mulher. E essa força que você busca em Deus. Porque nós sabemos que sem Ele é muito difícil, que nós vamos conseguir êxito em qualquer coisa na nossa vida. E aí, a comunidade, ela acolhe, ela abraça quando ninguém mais acolhe. E o que é que você me diz sobre a questão da fé? De como é trabalhar da fé dentro da comunidade? Como esse quesito fé, esse quesito Deus vai estar ajudando não só os internos, mas também as suas famílias? Então, assim, é o principal, né? A vertente da instituição é evangélica, né? Quando a gente recebe uma pessoa para acolhimento, ela ali naquele momento da entrevista, ela já sabe que a vertente é evangélica. Ela tem a opção de aceitar ou não o acolhimento, né? Então, assim, existe um projeto terapêutico e dentro desse projeto terapêutico tem a parte da espiritualidade. O acolhido, quando ele acorda, às 6 horas da manhã, ele já vai ter um encontro com o Senhor. Como? Através do devocional. Ele já inicia o dia dele, já no momento de reflexão, de adoração, que naquele período do dia é o principal do dia, né? Então, ali é um momento que ele vai para a oração, que ele vai para a leitura da palavra, porque todo projeto terapêutico ele é muito válido e ele é muito importante. Só que a espiritualidade, ela tem uma parcela essencial. Por quê? Porque sem a espiritualidade, a gente não consegue chegar simplesmente a lugar nenhum. Por quê? Porque onde é que vai se firmar? Onde é que aquela pessoa vai lançar suas dores, os seus problemas?
as suas dificuldades, sabe, as suas dúvidas. Então, a parte da espiritualidade é muito importante para todo mundo que está dentro daquela área. Por quê? Porque quando uma pessoa está naquele momento de abstinência ou está no momento de conflito interno e ela chega em alguém da equipe e diz, não, eu quero desistir. Aí a gente começa uma batalha, porque a gente encaminha para conversar com o coordenador. Aí, se o coordenador não conseguir convencer, ele vai e fala com o que é responsável, que é o gerente. E aí a gente aí liga para a família, e todos esses aconselhamentos são com base bíblica. Todos os aconselhamentos, porque, assim, a palavra de Deus, ela entra como uma espada, né? Ela divide e junta, medula. Então, não tem como a pessoa não ser tocada e não desejar uma mudança. Então, toda a argumentação da equipe em relação a um possível desistente do acolhimento, do tratamento, é baseado na Bíblia. Aí a gente usa a parte da família. Então, assim, a espiritualidade, ela é de suma importância. Suma importância. Tanto é que a equipe, ela precisa estar sempre em consonância, como em jejum, em oração, em leitura da palavra, porque é um trabalho espiritual também. E existem os ataques, existem as setas, existem os contra-ataques do maligno. Então, ele sempre tem maneiras astutas, e nós temos que sempre estarmos preparados para esse tipo de ataque, sabe? Porque a gente sempre diz que o final de semana ele é imprescindível no tratamento. Por quê? Porque o final de semana, se uma pessoa, um acolhido, a família ainda está assim com ele, e ele não recebe a ligação da família, quando é na segunda-feira, ele já amanhece o dia já pronto para ir embora. Então, a segunda-feira lá é importantíssima, porque a gente tem que estar preparado, sabe? Cingido mesmo com a armadura celestial, porque é um dia que se o final de semana ele não foi adequado em relação ao que o acolhido sente, a parte emocional, quando é na segunda-feira, ele já está pronto para ir embora. E às vezes é alguma palavrinha, alguma coisa que a família disse, ou alguma, sabe, coisinhas pequenas que no momento da emoção ali se torna coisa grande. Então a gente trabalha muito essa parte espiritual, muito na oração, na leitura da palavra, num aconselhamento. Os professores também, a gente tem um termo com a SEMEC, lá tem aula da SEMEC à tarde com a EJA. Então os professores também são orientados a isso, que a gente sempre tem que precisa existir no tratamento o confronto e a palavra de conforto. Os dois têm que se intercalar. E saber essa medida, para ter toda essa sabedoria, sem Deus, não tem como. E eu gostei, eu achei assim, que chamou muito a minha atenção nessa parte de você falar do devocional, né? Que já começa com o devocional. E vocês também têm essa questão da busca da palavra, da leitura da palavra, meditação, está sempre se fortalecendo, porque vocês estão lutando com vidas, e por mais que as pessoas não acreditem, vocês não estão lutando somente com o físico, tem o espiritual. Vocês estão resgatando aquelas vidas, né? Vocês estão resgatando aquelas almas, aquelas vidas, muitas delas também não são só libertas, mas como são ganhas para o Senhor, através desse trabalho que vocês fazem. E a gente sabe que tem os ataques, tem os levantes, né? E essa questão o que eu achei interessante na sua história foi que você não é adicta, mas você conviveu com adicto. Então, assim, convive, né? E me perdoem se eu falar algum termo errado, ela vai me corrigir, porque nós estamos aqui também para aprender. E o que eu vejo assim, você foi levada para a comunidade através do seu esposo, que muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus, mas ele sabe. E a gente fica até assim, Senhor, o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso, para que hoje eu possa também aconselhar as famílias dos internos. Porque eles estão lá, na cabeça deles, muitas vezes, uma ligação que não acontece no final de semana, eles imaginam, eu fui abandonado, esqueceram de mim, não estão mais acreditando em mim. Então, você faz essa ponte também com a família, e você tem propriedade para falar sobre isso. Porque você passou, você conviveu, você sofreu, você sabe as dores. Então,
você serve de canal. Então, assim, tudo que você passou, Deus estava lhe preparando. Deus estava lhe preparando para você estar também fortalecendo outras mulheres, encorajando outras mulheres a não desistir do seu esposo, né? A não desistir, muitas mães, para não desistir dos seus filhos, né? Porque tem mãe que já anda tão cansada que ela chega até dizer assim, não, meu Deus, ou prende, ou leva logo de vez, Senhor, porque eu não aguento mais, ele não quer mais, nós já tentamos várias vezes. E aí aqui eu falo para você, eu tenho um irmão, né, parte de mãe, minha mãe biológica, eu não fui criada por ela, mas eu já cheguei a conhecer com 14 anos, e esse meu irmão eu conheço e convivo desde pequeno. E ele, infelizmente, ele é um dependente químico, um jovem, né, e nós já tentamos, já levamos, já teve internações, né? Inclusive, eu até agradecer, né? Teu irmão Inácio, lá da minha igreja, que já se dispôs e levou. Você conhece o irmão Inácio, não conhece? De irmão Inácio é uma bênção. Uma bênção, né? Ele foi lá no interior, levou ele para internar, mas aí ele não concluiu o tratamento. E minha mãe luta muito, né? Em oração e tudo, e aí ela... Encontrei um dia desse com ele, converso, dou conselhos, mas é muito difícil para quem convive, para ela principalmente. E ele é muito jovem, pra você ter ideia. No ano passado, ele teve uma situação, e eu digo, meu Deus, tem um propósito muito grande na vida dele, porque ele sofreu uma descarga elétrica, né? De uma cerca, ele foi. Eu não sei direito se eu acho que ele tentou entrar na residência. E essa descarga elétrica, ele perdeu o braço. Meu Deus. Perdeu o braço e fugia do hospital. E o povo ia atrás e voltava. Fugia por quê? Porque lá no hospital não podia usar. Meu Deus. Que luta. Luta. Muita luta. E eu, assim, é um tema que eu chamei porque, assim, as pessoas acham que não. Mas quando você não cuida... quando você não cuida do seu filho cedo, quando você não abraça, o tráfico abraça, o mundo abraça. E que as mães fiquem alertas, sabe? Seus filhos, muitas vezes você não sabe com quem que ele está nesse momento. Ele diz que está na escola, ele não está. Ele diz que está na casa de um amigo. Quem é esse amigo? Procure saber quem é esse amigo. Procure saber com quem ele anda. Seja aquela mãe chata mesmo que pega no pé. Essa história de ser moderno não tem nada a ver. Pega no pé. Vê lá o celular dele com quem está sendo as conversas. Vê nas redes sociais. Porque quando você pensa que é uma coisa e aí seu filho já está. E aí fica muito mais difícil. Então, assim, um dia que eu fui visitar, eu fiquei, assim, muito tocada. Principalmente com as internas que, já foram internas e hoje trabalham. Né? Então, assim, elas estão, como elas disseram, o que eu recebi hoje eu quero dar para outras vidas, eu quero dar para outras pessoas, que esse acolhimento. E o mundo aqui fora, e eu digo assim, quando eu falo mundo, eu falo nós. A gente julga muito. Muito. A gente julga muito. A gente vê uma pessoa no sinal, às vezes ele está ali, a gente sabe, ele está pedindo, mas às vezes realmente ele está com fome. Então tem vezes que a gente fica assim, eu não vou dar não, vou dar dinheiro, vou dar dinheiro para ele usar droga, vou ajudar ele a terminar de se matar. Mas às vezes você não sabe, então é muito difícil, é muito complicado. Né? É muito complicado mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho, irmã Mônica, para quem está nos vendo agora nesse momento, que você falasse desse estímulo que as famílias precisam ter para não desistir, né? Para essa pessoa que é uma mãe, ou que é uma esposa, ou até o esposo, que nós também temos também, né? A comunidade terapêutica feminina, nós temos as mulheres que passam por isso. E como você estava me dizendo, que as mulheres, elas são mais difíceis de tratar que os homens. Os homens recebem mais as ordens, acatam mais as regras do que as mulheres. É verdade. E eu queria que você falasse para essas pessoas, baseado um pouco na sua experiência, em experiência de vidas, de pessoas que você viu, que você aconselhasse e dissesse para elas não desistir, né? Que é difícil, mas não é impossível. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas que nesse momento, muitas vezes já até pensaram em lavar as mãos, disseram, já desisti, eu não quero mais saber, eu vou viver agora a minha vida, não vou mais procurar ajudar. Eu queria que você falasse para essas pessoas. A primeira coisa que foi muito importante que você falou foi em questão da prevenção, né? A prevenção, ela é essencial. E nós precisaríamos que as escolas abraçassem, sabe? Porque
A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E isso tem se evidenciado a cada dia. Hoje, crianças são sexualizadas e isso vai trazendo o quê? Sim. Elas vão se tornando adultas antes do tempo. Isso traz o quê? Traz o álcool, traz a questão da puberdade e, por consequência, traz a droga. E quando fala assim, mas é porque a droga em si, não é, hoje em dia, não é mais só maconha, não é só mais a cocaína, não é só mais o crack. Existem as drogas sintéticas que estão reinando hoje nos lugares. E o álcool. O álcool é a maior droga existente. Por quê? Porque ela está acessível a todos, né? Existe um acesso muito facilitado para o álcool. E uma pessoa que ela tem que beber toda sexta, sábado e domingo, ela não pode dizer que ela está bebendo socialmente. Ela não está bebendo socialmente, ela precisa de ajuda e ela precisa entender. Então, a gente precisa trabalhar essa conscientização. Em relação às famílias, às vezes, elas não entendem o quê? Que o ambiente pode trazer uma recaída. Elas não entendem que uma fala pode trazer uma recaída. Elas não entendem que o modo de como se vive. Por exemplo, nós temos uma pessoa na comunidade que hoje ele é um coordenador gerente. E ele fez o tratamento, e quando ele terminou o tratamento, na casa da mãe dele, né, que ele tinha que voltar para a casa da mãe, deu muito trabalho para a mãe, e quando ele voltou para a casa da mãe dele, a mãe dele vendia bebida. Então ele ia, quando chegava, que ele estava em casa no final de semana, ele ia para a igreja, e a mãezinha dele lá vendendo as coisas para se sustentar, né, óbvio. E ele foi vencendo isso. Então, o que a gente precisa ensinar para as famílias é que precisa de conscientização. Você precisa entender o que é dependência química. Porque quando se fala em dependência química, a pessoa fala, não, é porque é sem vergonha. Não é uma falta de vergonha, não é uma coisa que é escolha. Existe uma predisposição para aquela pessoa. Isso, era isso aí que eu ia falar, que já tem estudos que comprovam Exatamente. que tem pessoas que têm maior predisposição. Exatamente. Foi até comparado à questão do câncer. Todo mundo tem aquelas células do câncer ali, guardadinha, e tem gente que desenvolve e tem gente que não desenvolve. Então, assim, aquela pessoa que ela é predisposta àquilo ali, só basta ela experimentar uma vez. Existe uma diferença. Quem é adicto, ele não vai conseguir sentar numa mesa e tomar um copo de cerveja e voltar para sua casa e dormir. Tem gente que consegue tomar uma cerveja e ir para casa. O adicto, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele tem a compulsão. Ele é compulsivo. A ansiedade traz isso. Por quê? Porque quanto mais ele é estimulado, mais estímulo ele procura. Então, assim, o adicto, ele não vai conseguir tomar uma cerveja. Ele vai passar 3 dias bebendo. O adicto, ele não vai conseguir, usar um pino de cocaína. Ele vai usar vários. Aí, o que isso leva? Leva à criminalização. Ele vai cometer furtos, vai cometer pequenos crimes para poder, né, ir sustentando aquele vício. Então, o que a família precisa, que é imprescindível? A família precisa entender, ele é um adicto. Ok, a primeira coisa é a aceitação. Eu preciso aceitar que aquela pessoa precisa de ajuda. Porque, às vezes, nós como codependentes, porque eu sou uma codependente, nós como codependentes, nós precisamos conhecer o nosso familiar que precisa de ajuda. Porque você vê, e aí você começa a ter um ciclo de briga, de discussão e de falta de paz dentro de casa. Por quê? Porque aquele adicto, quando ele inicia, ele está trabalhando, ele leva uma vida normal. E vai passando o tempo, ele perde o emprego, ele perde a credibilidade, ele vai perdendo todo o crédito que ele tem em relação a ser uma pessoa sociável, né? Uma pessoa de sociedade. Quando ele se dá conta de que ele já está andando com roupa rasgada, porque pegou todas as roupas e trocou na boca de fumo, que ele anda descalço, porque ele trocou o chinelo ou o tênis por 1 ou 2 pedras de crack, quando ele começa a se ver nisso, ou ele olha para ele e diz, eu preciso mudar, eu preciso sair disso. Ou então ele olha para ele e diz, eu já estou aqui mesmo, então vamos lá. Então existem várias histórias de pessoas que
saíram de casa com dinheiro de seguro-desemprego, com dinheiro de parcela, com dinheiro de uma moto que tinha vendido para começar um negócio e voltar para casa uma semana, 15 dias depois, ficar como desaparecido, como já teve vários casos. E quando ele volta para casa, a família simplesmente não entende. Não entende. Mas aí começa aquele ciclo de discussão, de desentendimento. A primeira coisa, eu preciso entender que aquela pessoa é uma adicta, que ela precisa de ajuda. A segunda coisa é o próprio adicto entender que ele precisa de ajuda. Porque geralmente o adicto, quando ele vem pedir ajuda, ele não tem mais poço para ele cavar, já está mais do que no fundo do poço. Está mais do que no fundo do poço. Então, a segunda coisa é o adicto ele entender que ele precisa de ajuda. Ele precisa. Não é mais, é uma questão de vida ou de morte. Por quê? Porque todo dia morre gente por causa da adicção. Ou seja, por overdose, ou seja, por causa de crime. Nós já perdemos várias pessoas. Alguns meninos que passaram pela comunidade já morreram. Por quê? Se restabeleceram, passaram um tempo bem e depois, quando tiveram recaída, foram para o crime. E por conta do crime, morreram. Perderam suas vidas. Então, a gente precisa da conscientização. A família precisa estar consciente. Uma coisa que a gente conversa muito com os acolhidos é que quando ele sai da comunidade, se o ambiente que ele está... Porque... Vejamos, o acolhido passa 12 meses, esse é o período do tratamento. Ele passa 12 meses naquele tratamento, num projeto terapêutico, com a sua vida toda organizada. Como? Ele vai fazer os seus exames, ele passa pelo médico, ele vai no dentista, ele tem uma rotina, ele acorda cedo, ele tem hora para almoçar, ele tem hora para tomar banho, ele tem o horário do lazer, tem os cultos, então ele vai se reorganizando. Quando ele volta para casa, e nisso a família continua vivendo sua vida. O maior problema é esse. Porque enquanto o acolhido está buscando uma mudança de vida, a família continua vivendo a vida que tinha antes. Então, aí quando o acolhido chega em casa, que retorna, a família está do mesmo jeito. Aí qual é o ambiente? O ambiente é de bebida, o ambiente é de música, o ambiente é de cigarro. Então, o acolhido se vê sem uma saída, sem uma alternativa para um recomeço. Então, ele fala assim, mas se aqui todo mundo está desse jeito, será que só eu tenho que mudar? Então, às vezes, ele não tem força. Então, a família, ela é imprescindível. Hoje, nós estamos na instituição, nós estamos com mais ou menos 90 homens e 20 mulheres. Dentro dessa quantidade global, nós não temos só essa quantidade, não são só 110 acolhidos. É uma média de 400 pessoas, porque cada acolhido corresponde a 3, 4 pessoas da sua família. Então, a família precisa ser tratada também. É muito importante. E o que falta é a família buscar informação, sabe? A instituição, ela sempre está aberta. Sempre está aberta para poder tirar dúvida. Mas aí, quando a família liga no final de semana, é para falar que está faltando dinheiro, é porque tem um problema, assim, assado. E isso vai trazendo a falta de paz para o acolhido, que está buscando a mudança, sabe? Então, a família, ela é imprescindível no tratamento. Por quê? Porque é a família que vai fazer a manutenção desse tratamento que é eterno, é até a volta de Cristo. Por quê? Ele está liberto, só que existem gatilhos que vão fazer com que essa pessoa pense em uma recaída, entendeu? Entendi. Eu acho interessante, né, o termo que você falou, que eu não conhecia, codependente. E aí eu queria que você explicasse só um pouquinho desse termo codependente, para as pessoas também entenderem. Eu já entendi mais ou menos o que é, mas é que você explicasse a questão do termo codependente. Então, o codependente, ele é o dependente do dependente químico, sabe? É o papel da família. No caso de um dependente químico homem, geralmente é a esposa ou a mãe. O que significa? Significa que aquela pessoa, ela também adoeceu por causa da adicção do companheiro ou do familiar. Ela adquiriu problemas de saúde. Ela adquiriu uma ansiedade, uma depressão, síndrome do pânico, ela se tornou uma pessoa obesa, ela se tornou uma pessoa anoréxica, tudo em decorrência da adicção daquela pessoa. Por quê? Porque o adicto, ele não vai usar a droga e volta para casa, não, ele se torna uma pessoa explosiva, ele se torna uma pessoa nervosa, ele se torna uma pessoa
muitas vezes ignorante, porque quando ele está na parte da abstinência, porque o adicto, ele não é que ele se entrega totalmente. Ele vai ter os momentos de conflito, que ele vai tentar, não, hoje eu não vou, porque isso aqui não me domina. Então, hoje eu não vou usar droga. Hoje eu vou ficar em casa. Só que no momento que ele está em casa, aí ele começa. A mãe dele diz alguma coisa, ele dá um grito. A esposa diz uma coisa, ele dá um murro na parede, ele bate a porta. Ele grita. Então, a codependência, ela vai trazendo esse adoecimento da pessoa. A pessoa, ela não usa droga, ela não é uma adicta, mas ela se tornou uma pessoa doente por conta da adicção do outro. Entendi. É um codependente. E eu vi algo que também me chamou a atenção, foi quando você falou a questão da família. O ambiente familiar. Então, aquele ambiente, que muitas vezes é um ambiente insalubre, é um ambiente tóxico, hoje em dia tá muito famoso falar, né? Uma mãe tóxica, um pai tóxico, uma família que vai estar te adoecendo. E aí ele procura nas drogas, vai procurar nas drogas esse refúgio. Aí ele vai procurar o tratamento. Só que a família não vai se tratar. A família não vai se tratar nem psicologicamente, nem espiritualmente. E aí, como você disse, ele passa 12 meses seguindo uma rotina, né? Uma rotina de tratamento, de terapia, uma rotina onde ele vai estar um pouco afastado de tudo aquilo, mas como você disse, muitas vezes a família, quando liga no final de semana, ao invés de dar um conforto, de dar um estímulo, leva um problema para aquele interno, que aí vai fazer com que ele às vezes queira sair, né? Queira sair da instituição, aí vai falar que está faltando dinheiro, e aquela pessoa está lá fazendo tratamento. Então, essa questão realmente do ambiente. Eu tenho um relato, quando eu trabalhava numa escola, eu vou falar agora na escola do estado, que eu trabalhei uma época, e lá a gente tinha um jovem que ele era internado. Quando ele estava afastado da mãe, ele não usava. Quando ele retornava para casa, aí ele ia para a escola, e a escola via que ele tinha melhorado, via que ele estava querendo, mas a primeira que chamava ele para usar era a mãe. Porque a mãe era dependente química. E aí ficava a mãe e o filho. E sempre que ele se aproximava da mãe, quando ele voltava para perto da mãe, ele tinha as recaídas. E aí a gente ficava assim, se perguntando e conversando como era que a gente podia fazer para tratar aquela situação. E eu ficava observando o jeito daquele jovem. E realmente tem muito isso mesmo. E tem também caso de esposas que se tornaram adictas, que não eram usuárias, que tentaram tentaram tirar o esposo daquela situação. Muitas. E o que acontece? Ela acaba usando, ela acaba entrando naquele mundo, acaba ficando viciada, e aí os filhos vão sofrer mais ainda, porque tem o pai, tem a mãe, e tem relatos e situações que essa criança às vezes vai ter que ficar com a avó, ou vai ficar realmente, ou vai para uma instituição, porque a mãe não tem condições. Né? E eu falo isso porque eu já vivencio isso, porque assim, como gestora de uma escola de educação infantil, eu já vi situações como essa, que os filhos foram tirados, foram levados para a instituição, porque a mãe e o pai usuários, né? E essa questão realmente da convivência, e como você disse, o codependente, que eu não conhecia esse termo, né? E é um termo que a gente realmente tem que ver e tem que tratar. Aí, na sua fala, bem no início, você falou sobre a questão das escolas, e aí, como eu sou educadora, eu queria te perguntar, o que falta ainda para as nossas escolas, as nossas instituições, não terem somente aquele momento que, vamos dizer, vai ter uma ação, vamos levar uma palestra, vamos fazer uma ação, mas fica naquilo ali e pronto. Né? Os outros conteúdos, como a matemática, o português, a química, a física, são enfatizados, a redação para o Enem, e a questão dessa prevenção, desse trabalho que a gente tem que fazer em relação a essa questão das drogas em si. E aqui eu queria que você disse em Teresina, tem órgãos que trabalham nesse sentido, tem órgãos que realmente ajudam a instituição, tem órgãos que fazem esse trabalho nas escolas, porque até assim, a gente se interessa por conta disso, por mais que é educação infantil, mas a gente pode estar trabalhando também com os pais, né? Trabalhando com a comunidade escolar, para que a gente venha realmente estar ajudando de alguma forma. Né? E aí eu queria que você me dissesse se tem.
Então, aqui, né, no estado do Piauí, nós temos a Sendfol, que nós temos um termo de fomento em parceria com eles, que é a Coordenadoria de Enfrentamento a Drogas e Fomento ao Lazer. Eles fazem esse trabalho, né, de divulgação, mas o que falta é a iniciativa do poder público, sabe, de levar essa informação. Por quê? Porque a dependência química é uma coisa que ela ainda está muito embaixo do tapete, sabe? Ela ainda está muito... É aquela coisa que existe, só que é como se ela estivesse ainda ali muito à margem, sabe? São pessoas que a sociedade pensa enganosamente que é só mais classe baixa, e não é. Não existe isso, porque... É como se fosse assim, irmã Mônica. Não, isso aí não vai acontecer comigo. Na minha Então, família isso não vai isso. acontecer. Exatamente. É algo distante. Exatamente. E não é. Cada dia que passa, essa Exatamente. situação, essa realidade está mais próxima. Muitas vezes tem aquele seu colega de trabalho que você não sabe, tem umas faltas pontuais, tem umas situações que você não sabe, depois quando você vai descobrir, já é tarde demais. Exatamente. Né? Então, assim, você não pensa assim, isso é um problema que eu não tenho nada a ver, não tenho ninguém na minha família. Pelo contrário, tem que continuar trabalhando com a questão da prevenção, essa questão das políticas públicas voltadas para isso. Eu te perguntei porque, justamente assim, eu conheço, né, a Sendfol, conheço o trabalho da Sendfol, mas eu acredito que nós temos que ter mais. Por exemplo, a SEMEC, ela presta um serviço lá com vocês no EJA, não é que você diz para os internos. Mas não poderia também ter um trabalho voltado, esse próprio trabalho que tem lá no EJA, mas um trabalho da própria Secretaria Municipal de Educação nas escolas? Seria o ideal. Do ensino fundamental menor, tem um maior, mas nós sabemos que cada dia que passa a gente tem que estar prevenindo, porque é uma realidade. Exatamente. Né? É uma realidade tá ali aquele adolescente, tá na porta da escola, tem aquele que se matricula e vai para a escola, mas ele não quer estudar, ele vai vender, ele vai oferecer para o colega. E aí não adianta só dizer, vou chamar a guarda municipal, vou chamar o pilotão escolar, reprimir. Exatamente. Depois que já está acontecendo. Sendo que nós podemos fazer realmente não só uma coisa pontual, mas que fosse um programa contínuo. Exatamente. Um programa contínuo que entrasse no currículo. Igual estão agora estão investindo na questão da educação empreendedora. Excelente. Mas também vamos investir nessa educação preventiva. Com certeza. Das drogas e principalmente do álcool, eu costumo dizer muito. Eu vejo muito nos status um abraço para os pais, viu? Lá do CEMEI, Pedro Mendes Ribeiro, meus amigos e amigas. Eu vejo nos status. E eu não adianta, porque ele salva o meu contato e eu salvo. Aí eu vejo ali um status de uma mãe, tá no bar. O lazer dela é um direito dela. Mas aí às vezes eu vejo que está exagerado. Sabe? A gente vê um virote. Aí a gente vê uma continuidade, e a criança ali vendo, e a criança presenciando. E acompanhando. Como é que vai ser? Qual vai ser o futuro dessa criança? E aí, como é algo particular da vida dessa família, muitas vezes a gente tem a gente fica com medo de abordar esse tema, porque assim, a criança não está faltando na escola, a criança, por enquanto, não está tendo um rendimento ruim. Aí a gente fica assim, mas aí eu vou me meter, eu vou falar vou chegar e vou falar. Porque quando acontece alguma coisa, a gente aproveita para estar falando. Eu costumo até falar, até demais às vezes com elas. Eu tenho uma intimidade com as mães e com os pais nesse sentido. Porque eu me preocupo. Porque eu fico imaginando aquela mãe, aquele pai que está no virote, né? E a criança. Tá com a avó, ou muitas vezes está acompanhando, está vendo aquela criança vai crescer e vai achar tudo normal, pode tudo. E tem coisas que até assim, na família da gente, muitas vezes a gente presencia, agora não tanto, mas antigamente a gente presenciava, que era o tio, o pai estão ali tomando uma cervejinha, aquele menino chega perto, e aí toma um golinho, não vai fazer mal. Exatamente. No interior, você vê muito isso. Uma vez eu fui para uma festa no interior, lá de Inhuma, que é o interior da minha família, e eu fiquei horrorizada. Porque eu olhava, eu via meninos e meninas de menor.
Eles são menores, 11, 12 anos, e a família acha que é natural. Isso é E eles normal. ali bebendo a cerveja, dançando, e a família acha que é natural. É. E aí isso vai desencadeando, abrindo portas para as outras drogas, que hoje nós vemos que no interior do estado está demais. A questão de muitos jovens perdendo suas vidas cedo em acidentes de moto, perdendo suas vidas pelas drogas, perdendo suas vidas entrando no crime. Sim. Cada dia que passa mais no interior do estado, você vê cenas como essa. E como é que o poder público vai poder estar atuando nisso? Eu acredito que muito na questão da prevenção. Com certeza. É muito melhor você prevenir. Com certeza. Né? Então, eu vejo essas pequenas falhas que nós temos no sistema, onde hoje você faz concurso, é excelente fazer concurso, aparelhar, dar viatura, mais policiais na rua, mas não é só isso, a gente tem que trabalhar na base. A Exatamente. educação é a base. Se a gente não trabalhar na base, que é a educação, para evitar que aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens futuramente estejam roubando ou matando por conta da droga, eu acho que isso sim vai trazer um resultado, né? Com certeza. Aí, irmã Mônica, voltando aqui para a questão da fé, eu queria que você me relatasse uma história, sem citar nomes, onde você viu uma transformação do interno ou da interna e da própria família através da fé. Nossa, tem tantas. Há alguma que te marcou? Tenho certeza que várias te marcaram, mas alguma que você acredite que vai alimentar a fé de quem está talvez passando por essa mesma situação e já tenha perdido até a esperança, para que venha estar realmente... nós vamos fomentar a fé dessa pessoa com essa história. Os meninos que fazem parte hoje da equipe da instituição, todos passaram pelo tratamento, sabe? Então, assim, eu posso usá-los como referência em relação a isso, porque são homens que eram ou do crime, ou que eram pessoas que trabalhavam e conheceram a adicção, conheceram o álcool, e que estavam totalmente desacreditados, sabe? Na sarjeta mesmo, que a família não queria mais saber. E que hoje, eu acho que o mais recente é o Joaquim Vivica, que acho que ele vai até se surpreender de eu estar citando o nome dele, porque ele foi um dos que passaram pelo tratamento já. Ele terminou o tratamento acho que em 2022, e logo que ele terminou já iniciou a contribuir lá, a ser colaborador na instituição. E ele é uma pessoa que foi transformado, sabe? Ele diz muito que ele era uma pessoa que ele não aceitava uma voz de comando de ninguém, nem da mãe, nem do pai, sabe? Nem da esposa. Ele tem esposa, tem filhos, inclusive o casamento dele foi dia 11 passado, dia 11 de outubro. E hoje ele é uma pessoa que a gente consegue ver diariamente a evolução dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que a fé, sabe, ele conheceu aquele termo, né, que quem se humilha, né, o Senhor vai exaltando, mas não no sentido dele se exaltar, dele se vangloriar, mas no sentido dele baixar a cabeça, sabe, dele ouvir, dele querer aprender. E isso se estende aos outros meninos da equipe, o Basílio, o Denis, o Manuel. Eles são pessoas que foram transformadas verdadeiramente, sabe? A parte espiritual deles, é claro que a gente está em busca, né, da santificação. É uma busca constante. Mas se você olhar para trás, vendo o que eles eram, quem eles eram no crime, não. Isso se estende também ao meu esposo. Meu marido, ele também, ele era da vida do crime, sabe? Ele vivia uma vida totalmente desregrada. Ele não respeitava ninguém, nem polícia, nem, sabe? Ele vivia uma vida totalmente... E através do encontro com Deus, eles tiveram essa transformação, junto com a manutenção do tratamento. Sim. Quem é que faz a manutenção do tratamento do adicto? É a família, sabe? Então, assim, não adianta o meu marido ser transformado, ele ser um homem que é um homem de Deus, está na presença de Deus, e eu querer viver uma vida totalmente controversa, sabe? Querer sair, beber, ir para festa, sabe? Viver uma vida totalmente desregulada. Isso vai fazer com que ele tenha uma recaída.
Então, a família, ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque não é todo dia que a gente quer ir para a igreja. Tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente está cansado, e tem dia que a gente não fica, ai meu Deus, hoje eu não quero ir. E a esposa tá lá, não vamos. Tem que ir, vamos, é importante a gente ir, porque tem os filhos, a gente tem que fortalecer nossa fé, a gente descansa lá na igreja a gente vai ser alimentado, vamos lá. Então, assim, a fé, a espiritualidade, ela traz essa mudança de perspectiva, porque eram pessoas que outrora não tinham projeto de vida, sabe? Não tinha uma perspectiva. Se você virasse e perguntasse, qual é a sua perspectiva? Qual é o seu sonho? Não, meu sonho é terminar o tratamento e arrumar um emprego, ou conseguir o Bolsa Família, ou, sabe, coisas que você olha assim, ele não vê aquele horizonte, não vê uma esperança. E hoje, com esse encontro que eles tiveram com Deus, todos eles, sabe, todos os que já foram restaurados, que passaram pelo tratamento, na Shalom, na Elusai, que concluíram o tempo e que estão bem, todos eles tiveram um encontro com Deus. Eles tiveram uma modificação, porque quando a gente tem um encontro com Deus, a gente tem modificação do caráter. O nosso caráter é aperfeiçoado. Então, se eu mentir, eu não minto mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Então, são coisas que vai trazer a mudança na vida da pessoa. Mesmo que ela ache que ela não é um super crente. Ninguém é. Porque às vezes a gente pensa que tem que ser um super crente. E às vezes ele pode olhar e dizer assim, não, mas eu não tô ainda, eu não sou ainda isso tudo. Mas já não é mais quem era antes. Porque através da palavra de Deus, a mudança aconteceu, está acontecendo. Nenhuma mudança da noite para o dia. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, a mudança de caráter. Você consegue ouvir, você consegue ser repreendido e ficar calado. Você tem domínio daquilo que você fala. Você tem domínio daquilo que você pensa. Sabe? Então, assim, eu acredito que todos os meninos que passaram pelo tratamento, são muitos que passaram e hoje estão bem, sabe? Estão trabalhando, estão com a família restituída, estão, sabe? Tem um ânimo de vida novo, tem uma perspectiva nova, sonhos que foram realizados e sonhos que ainda vão ser realizados. Tudo através da fé que eles tiveram, sabe? Do posicionamento. O posicionamento é muito importante, porque não adianta eu conhecer a Bíblia, a palavra, a letra da Bíblia, e não exercer, não executar aquilo que a Bíblia diz, né? Amém. Posicionamento, a questão de um encontro verdadeiro com Deus e a questão também, como você disse, é todo dia. Então, a nossa vida cristã também não é todo dia, a conversão é diária, com certeza. O tratamento é diário. E aí eu queria que você, nós estamos já nos encaminhando para finalizar essa nossa conversa, muito boa por sinal, que você falasse sobre a instituição, onde fica, quantos anos tem a instituição, esse trabalho tão relevante que ela tem prestado à nossa sociedade, sim. Através da fé, através de segmento de todo um protocolo de um tratamento, de uma rotina, como você falou. E, principalmente, eu vejo que vocês são canais de bênção, canais de Deus na vida dessas pessoas e das suas famílias. Como você disse, não são só 110... Não, 110. 110 internos, mas tem a família que é alcançada. Só aqui em Teresina, né? Porque também tem Floriano. Floriano é mais 100 e tanto também. Muitas pessoas. Então, muitas vidas sendo alcançadas, vocês sendo canal de bênção nessas vidas, e vocês estão restituindo, né? O que Satanás tentou tirar, o que o inimigo tentou tirar através da droga, da vergonha, da prostituição, que a gente sabe, principalmente as mulheres. As mulheres chegam num ponto também de se prostituírem por causa das drogas, e hoje estão com suas vidas restauradas, com famílias construídas, trabalhando, servindo a Deus. Então, é um trabalho muito importante, é um trabalho que, como eu disse no início, tem que ter muito amor, né? Tem que responder aquela pergunta que Jesus fez a Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então, tem que realmente... amou Jesus,
ama o próximo. Não tem como dizer eu amo Jesus, eu amo Deus e eu não faço nada pelo meu próximo. A dor do meu próximo, eu não tenho compaixão, eu não sei me colocar no lugar. Então é um trabalho de doação. E eu queria que você falasse quantos anos tem a instituição, tem aqui, tem em Teresina, tem em Floriano. Você pode também deixar um contato e a questão de ajuda que vocês precisam, né? De ajuda, como você disse, as igrejas fazem também um trabalho de doação, né? As igrejas evangélicas, as igrejas católicas fazem um trabalho de doação, que a gente sabe que tem os custos também. Olha, essas pessoas têm alimentação, né? Tem alimentação, tem é um custo muito alto. É um custo muito alto, que humanamente falando, se nós fôssemos olhar só com os olhos humanos, já nem imaginava em fazer toda essa obra. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre os fundadores, fale das instituições, aí você aproveite, deixa o telefone, deixa o contato da instituição, para que as pessoas possam estar entrando em contato e que venham ajudar essa obra, uma obra tão bonita e que tem resgatado tantas vidas. É verdade, é verdade. Então, a instituição Shalom, que fica localizada em Floriano, né? Já estamos caminhando há 12 anos, né? Já tem uma história de 12 anos em Floriano e Teresina. E o fundador, né, o pastor Antônio, a pastora Laudelina, sua esposa, que estão nessa caminhada já há bastante tempo, com muita luta, né? Sabe? Porque por mês é mais de 1 tonelada de arroz, sabe? Então, você imagina aí o que vai... Então, assim, e tudo comprado. Não existe, se você chegar hoje na cozinha lá, você não vai ver carne de doação. A carne é comprada e a alimentação de excelente qualidade. A comida que os acolhidos comem lá é a comida que o pessoal da equipe come, que os pastores comem, o pessoal da diretoria come. Então, assim, é um trabalho muito árduo de busca de recursos, sabe? Porque a pessoa vira e fala assim, não, mas é só um acolhido. Aquele acolhido, ele tem um custo mensal de quase 3 mil reais, um acolhido, né? E o que o governo do estado, o governo federal repassa, não é nem metade do que é necessário para esse custo, porque tem toda uma estrutura, sabe, de qualidade, de um tratamento de qualidade para eles. O pastor Antônio, ele idealizou a Shalom com justamente o tratamento voltado para a espiritualidade, para o crescimento espiritual daquele acolhido. E durante a caminhada foi acrescentando a parte educacional, a parte de cursos que a gente tem em parceria com o Senar. Lá em Floriano teve um curso que foi ofertado pelo Senac. Então, tem sido agregado. Com o andar nessa caminhada, tem sido agregado muita coisa, muita gente boa tem ajudado, sabe? Então, aqui em Teresina é o Eluzai, né? Lá em Floriano é Shalom, fica situada lá no bairro Rede Nova, perto da FAES, Faculdade FAES. E o outro sítio fica localizado na saída de Floriano, e sentido meu Deus, eu esqueci o nome. Quem vai para a Vereda Grande, que é o presídio de lá. Certo. E são 2 sítios muito bons, sabe? Muito bons. Quem tiver interesse em dar uma olhadinha, é só acessar o Instagram da Shalom, que é AFShalom, @AFShalom, né? E do Eluzai, @Eluzai. Então, são 2 instituições que são de extrema importância. A Eluzai, aqui em Teresina, fica situada perto da Polpa de Fruta Rio Grande, na BR-343, sentido Altos. Sim. E hoje nós estamos lá com uma média de 110 pessoas. Nós temos vagas para receber pessoas lá, adictas, tanto de álcool como de drogas. A Eluzai também foi fundada, né, ela foi fundada pelo pastor Antônio e pela pastora Laudelina, né, juntamente com a irmã Eudinê, que é mãe da pastora Laudelina, ela é uma senhora maravilhosa, de 86 anos, e que é a pedagoga da instituição, do projeto, que tem trabalhado duro, sabe, nesses últimos anos, em prol do crescimento da instituição, para a instituição se firmar, porque
os recursos, eles são escassos, né? A gente precisa muito de doação, sabe? Muito, muito, muito. Coxa, alimento, lençóis, tudo que você puder imaginar de que possa ser usado dentro de uma casa, se precisa dentro de uma comunidade terapêutica. Principalmente alimento, material de higiene, limpeza, porque, sobretudo, nós recebemos muitos moradores de rua, muita gente da rua, que não tem ninguém. Então, quando essa pessoa chega, a gente precisa arcar com todas as necessidades dele, né? Sabonete, pasta de dente, escova, roupa limpa, sabão para lavar as coisas, balde, essas coisas que são de extrema necessidade. Então, assim, o pastor Antônio e a pastora Laudelina, eles trabalham já juntos há muitos anos em prol dessas pessoas que precisam tanto de ajuda, né? Então, é um trabalho árduo, é um trabalho que é um chamado. A pessoa, se não for chamada para isso, não consegue ficar. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando eles, né? Que da parte da diretoria. E que é uma honra para nós podermos falar um pouco da instituição. E passaria o dia todo aqui falando sobre cada coisinha que nós temos lá, cada peculiaridade, cada particularidade lá da instituição. Quero agradecer a todo mundo da equipe pelo trabalho. É um trabalho duro, sabe? É um trabalho que tem dia que a gente fala, nossa, hoje está cansativo. Mas é um trabalho que o Senhor nos dá o retorno, sabe? Ele que vai nos trazendo esse fôlego novo para trabalhar. Então, eu quero agradecer também a equipe toda que faz parte da Shalom e do Elusai, que eles continuem nessa força, né? Que eles continuem nessa luta, nesse chamado, que não é para qualquer um. Eles estão lá porque eles foram escolhidos por Deus para estarem lá. Né? Não é fácil. E aí aproveita e diz, eu tenho uma pessoa, eu tenho um familiar, eu tenho um conhecido que ele está precisando e ele quer. Como é que ele faz para estar procurando a instituição? Então, tem o telefone, né, diretamente da pastora Laudelina, que eu posso te dar aqui, que é o 86-9472-8903, que fala diretamente com ela, para acolhimento também. Tem o do pastor Antônio, que ele também faz essa parte de falar diretamente. Certo. Que é o... Só um minutinho. É 86 também, 9547-4872. E tem o do irmão Manuel, que ele que é o responsável direto pelos acolhimentos, sabe? Para acolhimento tem que falar diretamente com ele. O contato dele é o 99-8466-2025. Todos esses telefones são WhatsApp. E tem as redes sociais da Shalom e do Elusai. Tá ótimo. Pessoal, essa foi a conversa de hoje com a irmã Mônica. Eu quero agradecer que agradeço a você estar aqui no nosso Café com a Jucá, nosso 4º episódio. Vencemos um mês praticamente. Eu estou muito feliz. E dizer que, assim, você que tem uma instituição, você que tem uma escola, você que tem um mercadinho, você que é um pastor de uma igreja e quer fazer uma ação voltada para ajudar essas duas instituições, você vai lá nas redes sociais, nós vamos deixar aqui no telefone. Ajude, porque é uma obra que ela tem dado resultado, tem contribuído com a nossa sociedade e nós precisamos de mais iniciativas como essa, tá certo? Então, assim, eu quero agradecer imensamente você, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que Deus continue abençoando a todos das duas comunidades, da Shalom e da Elusai. E aí, antes de finalizar, eu vou falar para você. Vá lá no nosso canalzinho, Café com a Jucá. Você já nos acompanha, já nos segue? Manda para o amigo, manda para a amiga, compartilhe, diz lá, segue o Café com a Jucá, ativa o sininho, tá bom? Compartilhe, se inscreve, nos assiste e, acima de tudo, eu venho finalizar aqui
orando pela sua vida, para que Deus venha te abençoar, porque eu estou muito feliz, esse é o nosso 4º episódio, e nós sabemos que nós somos pioneiros, é o primeiro podcast cristão do estado do Piauí, e tenho a certeza que Deus não colocaria no meu coração um sonho impossível de realizar. Então, eu vou estar nesse momento orando pelas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, por essa conversa tão rica. E eu sei que muitas vidas serão alcançadas. Abençoa a vida da irmã Mônica, abençoa a sua família, abençoa todos das 2 comunidades terapêuticas, da Elusá e da Shalom. Continua nos abençoando, abençoa todos aqui, meu Pai, dos estúdios da FM Verona, que tão carinhosamente tem nos recebido, e que o Senhor possa abençoar cada um, e que vá de encontro nesse momento, aquela pessoa que está precisando nesse momento de um tratamento, aquela mãe que já pensou em desistir do filho, aquela esposa, que o Teu Espírito Santo venha fortalecê-los para que eles venham nesse momento, ó Pai, se levantar, se posicionar e viver o que há de melhor nessa terra que o Senhor deixou para nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo Café com a Jucá.